Louvado seja o Senhor. Igreja, eu disse louvado seja o Senhor. Bem-vindos a todos ao estudo bíblico desta noite, em nome de Jesus. E eu oro para que o Espírito de Deus possa tomar a qualquer palavra que havemos de ler e aprender e colocar isso em cada coração e dar-nos a graça e a força de levantarmos e sermos obedientes da palavra em nome de Jesus. Pai, te agradecemos esta noite, bendizemos o seu nome. Obrigado pelo irmão, pela irmã, por jovem, pelo rapaz, rapariga. Obrigado pelo que você tem nos dado para virmos para os teus estudos da sua palavra. Oramos para que o estudo da palavra desta noite possa fortalecer a cada um em nome de Jesus. Tudo que temos que aprender, tudo que precisamos fazer, tudo temos que entender. Oramos, Senhor, que a sua graça possa ser disponível para cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Ajuda-nos a aprender na consciência, para que em todo momento, em nós, que está vigiando a nós, estás a vigiar tudo que estás olhando para nós, e que através do seu Espírito que nos ensinou, pela sua graça, em nome de Jesus, faça-nos obedientes para a sua palavra. Em nome poderoso de Jesus oramos. Esta noite estamos vindo para o estudo 1 de Coríntios, capítulo 16. Iremos aprender a partir do versículo 1 até versículo 4. Por favor, abra sua Bíblia comigo. 1 de Coríntios, capítulo 16, de 1. Agora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas na Galácia. No versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. No versículo 3, e quando tiver chegado, mandarei o que por carta já provardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. No versículo 4, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Se olharmos para estes 4 versículos das Escrituras, são versículos familiares para cada um de nós, para todos que têm vindo para a igreja, para a nossa igreja, porque sempre cotamos esses versículos. Mas o Senhor quer que possamos ver aqui que há um cometimento para cada um, todo santo, como filho de Deus, para um serviço rentável ou proveitoso no meio dos santos. Um cometimento prático, não é mental, não cometimento de torná-lo mental ou emocional, cometimento emocional ou cometimento vocacional, mas um cometimento prático para servir a igreja, para servir ao Senhor, para servir aos santos de Deus, de uma maneira rentável, aproveitável, proveitoso, para aliviar os seus problemas, sua dor, para ministrar também dos necessitados na igreja. Quando falamos de santos, falamos da igreja, da igreja. A igreja é a assembleia, é o juntamento dos santos de Deus. É assim que falamos acerca de serviço para os santos, no meio dos santos, para os santos. Estamos a falar acerca do serviço que você tem, a obra que eu tenho, a contribuição que eu tenho, a contribuição que nós temos como filhos de Deus, como santos de Deus, para os santos na igreja, para prover para as necessidades dos santos na igreja. Quando olhamos para esses versículos desta noite, temos um tema que diz cometimento prático com um serviço rentável entre os santos. Há 3 coisas que iremos ver ao estudarmos acerca das escrituras de hoje. A primeira coisa, primeiro ponto, a chamada e o caráter dos santos em Cristo.
Se olhar para o versículo 1, fala acerca de, ora, agora, a coleta que se faz para os santos. Então precisamos saber que quem são os santos, porque os santos é um centro da passagem assim por si. Os santos é a fundação da passagem que estamos a olhar. Sem os santos, todo o processo fica sem significado. Mas qual é a chamada dos santos? Qual é o caráter dos santos? Qual é a posição deles? Como é que nós reconhecemos a eles para que possamos servir a eles de uma maneira proveitosa? 2. Primeiro ponto, a chamada e o caráter dos santos em Cristo. 2. A consagração e contribuição dos santos em todas as igrejas. A igreja é eclésia. Pessoas foram chamadas do mundo. E a igreja é diferente do mundo, é distinta do mundo. A igreja tem que estar separada e diferenciada com o mundo. E se há santos na igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus também, em toda a semana, então, se tem qualquer necessidade, precisa ser suprida pelos santos na igreja, porque a igreja foi chamada, foi separada do mundo. Então precisamos saber a consagração, a contribuição dos santos para todas as igrejas. 3. É a coleta e cuidado pelos santos em crise. Há tempos que os santos não podem cuidar-se por si mesmos, não podem se prover por eles mesmos. É por isso, torna-se a nossa responsabilidade, como filhos de Deus, como seguidores de Cristo, como santos em Cristo, para prover aos santos que estão em crise. A coleta e cuidado pelos santos em crise. Vamos voltar para o primeiro ponto. O primeiro ponto. 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 1. Agora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei a igreja da Galácia. O mesmo, como outras igrejas do outro lado, que têm instrução, mesmo vós, da mesma forma, agi e obedecei e fazei as mesmas instruções, ordens que eu dei aos Gálatas. Então, temos que saber quem são os santos. Se você for dado alguma coisa e foi dito, dá isso ao tal fulano, você tem que procurar saber quem essa pessoa é, quem essa pessoa, o fulano é. É por isso que queremos ver agora, de acordo com as Escrituras, quem são os santos. Paulo, para todos os santos, de acordo com as Escrituras, como é que reconhecemos a conduta, o caráter, o comportamento, o estilo de vida, a graça, da evidência da graça nas suas vidas, o caráter e o caráter dos santos. Quando falamos dos santos, estamos a falar das pessoas que estão em Cristo. Não importa como eles são moralmente, como eles vivem a vida justa, pois fora de Cristo não é um santo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a gente na terra, não importa se vai à igreja, se não vai à igreja, toda a gente no mundo, todo filho, toda a gente, todo homem, toda mulher, nascido de uma mulher, é um pecador. Ele diz, a partir do momento que são nascidos, eles continuam a mentir, começam a falar mentiras, e isso é a natureza. Então, éramos pecadores pela natureza, pelo nascimento, pecadores pela prática, mas agora que viemos para o Senhor e viramos, convertemos dos pecados,
e totalmente diz ao Senhor que eu confesso, porque já fui convencido, agora abandono, eu rejeito todos os pecados, e eu peço o perdão do Senhor e Ele te perdoa. E o testemunho do Espírito de Deus no seu coração diz que todos os seus pecados foram perdoados, a sua vida está limpa e lavada, todos os pecados foram tirados, e tens o testemunho do Espírito de Deus no seu coração que você está em Cristo. Você nasceu de novo, você é convertido e converte-se de ser pecador para ser o santo. O santo em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Santos em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há santo. Fora de Cristo não há justiça. Fora de Cristo não há filho de Deus. É quando está em Cristo que todos crentes santos em Cristo são em Jesus Cristo, que são qualificados. Estão em Filipos com os bispos e os diáconos. Vamos ver o que caracteriza no versículo 9, que faz a pessoa ser o santo em Cristo. Diz que, peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Quando você vem a Cristo, você torna-se aos bases do conhecimento. Você era pecador antes, você sabe que Cristo é o Salvador, o único Salvador. Sem Ele, não há salvação. Esse é conhecimento. Tem que entender o comando, que precisa se arrepender dos seus pecados. Esse é conhecimento. E diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que ouvir, crer, ele será salvo. Esse é o conhecimento. Então você vem nas bases do conhecimento de quem Deus é, quem Cristo é, o que é salvação. Então você continua permanecendo naquele conhecimento mais e mais e em toda a ciência. No versículo 10 diz, para que aproveis as coisas excelentes. Quando você vem a Cristo, o Senhor abre os seus olhos, você já é capaz de aprovar as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Esse é um santo, chamado, é o caráter de um santo que agora toda gente que faz com o seu coração, há sinceridade. E não há um escândalo, porque já abandonou o pecado. Ele vem para uma vida de justiça. Quem é santo é alguém que reconheceu que uma vez era pecador, mas converteu-se ao Senhor, creu no Senhor, ele tem a salvação através do Senhor no seu coração, o Espírito de Deus testifica no seu coração que ele é filho de Deus e depois continua a conduzir a sua vida na ciência, no conhecimento do Senhor e no conhecimento. É uma decisão de acordo com a palavra de Deus e vive uma vida sincera, uma vida transparente e sem escândalo dia após dia e continua dessa maneira até o dia de Cristo. No versículo 11, cheios dos frutos da justiça, todos os outros frutos sem a justiça, de pecado, de pecaminosidade, todas as coisas já foram cortadas e agora vive uma vida para produzir o fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Romanos capítulo 1, 6. Romanos capítulo 1, 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes
de Jesus Cristo. Veja, esta chamada, quando você vem ao Senhor, você aceitou a chamada, você era pecador, Ele te tirou. Quando éramos injustos, Ele nos chamou e nos deu o Espírito do Senhor que o Senhor Salvador está a nos chamar. E Ele chamou para arrependimento. É a sua chamada para crer em Cristo, é chamada para o Senhor, que você abandonou o passado e você o recebeu e crê nele como o seu Salvador pessoal. Chamado por Jesus Cristo. 7. Diz-nos aqui: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Chamados para ser santos. Muitas vezes você ouve, há pregadores que estão lendo a Bíblia de baixo para cima, ou de baixo para cima, dizem que que são pecadores salvos pela graça. Quando o pregador, quando um apóstolo chama aos crentes pecadores, diz que somos suportados, sustentados pela graça, não pecadores, que estão salvos pela graça. Éramos pecadores, mas agora somos santos, vivendo pela graça, somos santos, sustentados pela graça de Deus. Todos estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estava esperando aí um bom grande amém aí. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 1. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes. Olha para o versículo 2. No versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aqui estamos, chamados santos. Temos que ter essa consciência. Eu fui chamado para ser santo. E tenho que viver como um santo. Tenho que conduzir a minha vida, tenho que viver a minha vida pela graça de Deus, no conhecimento do Senhor, em toda a sinceridade, em toda a justiça, pelo poder do Espírito de Deus, como santo. Para todos que estão em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Lemos aqui no Novo Testamento, o que é que diz o Velho Testamento acerca dos santos? Vamos para o Velho Testamento agora, Salmos 55. Salmos 50, versículo 5. Ajuntai-me os meus santos. Quando os filhos de Deus juntas são convertidos, já têm um concerto com o Senhor, Ele diz: são os meus santos. Ajuntai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Aqueles são a igreja, os santos ali, o santo ali, o santo ali. E quando juntamos juntos, estudamos a palavra de Deus, essa igreja, juntamos-nos aí para adorar ao Senhor. E todo o primeiro dia da semana, essa é a igreja, e juntamos-nos para um reavivamento, para uma renovação, para adoração. Isso é a igreja. Porque somos santos. Diz que ajuntai meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo agora junta-nos. O sacrifício pagou o preço. E por causa daquele preço, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, estamos salvos. E isso faz-nos santos. Essa é a nossa chamada, esse é o caráter. Veja o caráter agora, no versículo 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor, a nossa vida glorifica a Deus, a nossa vida honra o Senhor, a nossa vida glorifica o Senhor. E se vivermos para a glória de Deus, se vivermos para o louvor de Deus, em tudo que fizermos do nosso coração, fizemos isto sinceramente, e como filhos de Deus, santos de Deus,
oferecem um louvor que glorifica a Deus. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei. Esse é o santo, como ele fala, como que ele comunica. Em toda a sua conversação, mostrarei a salvação de Deus. Salmos 80, o chamado dos santos e o seu caráter. Salmos 85, no versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo. Quem são os seus povos? E aos santos. Os santos. São pessoas de Deus, são um povo de Deus. Os santos são um povo que Deus, que diz, declara, esses são os meus filhos. E porque são filhos de Deus, vivemos para glorificar a Deus. E ele fala paz para os seus povos, para os santos, para que não voltem à loucura. Pecado é loucura. Pecado é loucura. Ele diz, vai falar a paz para o seu povo, vai falar paz para os santos, para que eles não voltem à loucura, não voltem à vida antiga, para que não voltem de novo para a sua loucura. Efésios capítulo 5, 1. Efésios capítulo 5, 1. Rogo, pois, que eu, não como aquele que trazem problemas de coração, Efésios 5, 1. Sede depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Jesus, como amados filhos de Deus. Veja o versículo 2. No versículo 2 diz, e andai em amor. São os santos de Deus. Esse é o povo de Deus. Esses são os filhos de Deus reais. Aqueles que apreciam o Calvário, que agradam-se pelo sacrifício do Senhor Jesus, e eles amam, que deu a sua vida. Ele derramou seu sangue. Ele pagou o alto preço para a salvação. Por causa do amor que tem conosco, nós também reciprocamos aquele amor. E andamos em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Qual é a consequência disso? Veja o versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, pornografia, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. A pessoa que vai à imoralidade não está vivendo de acordo com a chamada e o caráter do santo. A pessoa que está impura, tem uma linguagem impura, uma linguagem suja, um comportamento sujo, vive numa vida secreta de impureza. Ele não está vivendo de acordo com a chamada dos santos, o caráter dos santos. Esta pessoa que é impura, que vai à pornografia, em todo o tempo, no dia e à noite, ele está olhando na internet, está aí a gozar do mal. Esse não é um santo. A pessoa que é real filho de Deus, é consciência da presença de Deus com ele, em todo o tempo. Ele sabe que é chamado para ser santo. Sabe que ele foi chamado para ter um caráter de um santo. No privado, no público, quando está sozinho, está com outras pessoas, ele vive de uma vida limpa, clara. Não há fornicação, não há impureza, não há lascívia, não há pornografia e não há mal, não há avareza, vive para a glória de Deus. E depois, no versículo 4, diz assim, nem torpezas, nem pavorices,
nem chocarices, o mal de falar mal das pessoas ou uma linguagem abusiva não está no seu caráter. A língua mentirosa, o engano, a decepção não está no seu caráter. Nem aquilo que não é conveniente, que não convém, mas antes ações de graças. Colossenses capítulo 1, no versículo 2. Os santos têm uma chamada. E a chamada dos santos é para que há algo definido da conversão. Há uma experiência definida da salvação. E sem conversão e salvação, isso é essa nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas velhas, caráter velho, hábitos antigos, pecaminosidade antiga, toda a corrupção antiga já passou. E eis que tudo se fez novo. Essa é a chamada, esse é o caráter dos santos. Colossenses capítulo 1, versículo 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Aqueles que são infiéis a Cristo não são santos. Aqueles que estão infiéis aos ensinos de Cristo não são santos. Aqueles que não estão fiéis à expectativa de Cristo não são fiéis. Mas os santos são aqueles que são fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, está falando dos santos, que têm fé em Cristo Jesus. A fé que faz com que eles possam ter perdão, que possam receber libertação do pecado, a fé que lhes faz ter nova vida em Cristo. Ouvimos da vossa fé, uma fé viva, uma fé convertidora, uma fé salvadora, que já ouvimos com o Senhor, e do amor que tendes para com todos os santos. Você é santo, então outros são santos, e a nossa chamada é para termos amor para todos os santos. E diz-nos, versículo 10, no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor e agradando. Diz que é aquele que anda, que age, que comporta-se em todo momento dignamente, ou agradando ao Senhor, agradando a Ele em tudo, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está preocupados em conhecimento da palavra do Senhor. Vem um estudo bíblico, ele está sempre em todo momento na palavra de Deus, está concentrado, coração, a alma, o espírito, assim como os ouvidos, tudo entrega ao Senhor. Ele está obedecendo ao Senhor na sua aprendizagem, para que possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não é aquele que tem mistura de boas obras e boas, e tem injustiça e justiça. Não, em toda obra, toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. No versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza. Os santos são daqueles que leem a palavra de Deus, que lhes fortalece. O Espírito de Deus lhes fortalece. O conhecimento que eles têm lhes fortalece. É a convicção que eles têm lhes fortalece. Eles estão fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. No versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneo, não é para aquele que anda de um lado para o outro em todo momento, criticando em todo tempo, estando infeliz em todo momento, o Senhor nisto e aquilo, naquilo. Diz que o santo de Deus é aquele que está na presença do Espírito de Deus nele, ele dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Os santos não andam nas trevas, os santos não andam no pecado secreto, eles andam na luz. No versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 14, em que temos a redenção pelo seu sangue. Os santos, a sua consciência está ligada à redenção através do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, esse problema já foi resolvido. Porque isso já está resolvido, o pecado já não tem mais autoridade ou poder sobre eles, nunca mais. Eles estão livres, por causa, foram perdoados, foram libertos, foram lavados, foram transformados nas suas vidas, foi mudada. 1 Tessalonicenses 3:12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Nunca podemos nos esquecer a nós mesmos como os santos. Os santos nunca esquecem que esta é a nossa chamada, esse é o nosso caráter, e esta é a nossa natureza, e este é o nosso comportamento, e esta é a nossa conexão com os outros. E nunca esquecem eles mesmos, e eles entregam totalmente. O Senhor faça ao acrescentar no amor, um com o outro, e para com todos, como também o fazemos para convosco. No versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis e em santidade, na santidade, justiça, sabe, santidade tem a justiça, a retidão, uma vida limpa e bonita, uma vida que está consagrada ao Senhor, e o Senhor somente. Um santo que tem a graça de Deus e tem a presença do Senhor na sua vida, e por causa dessa graça de Deus, e por causa dessa presença de Deus, ele tem uma graça e a força de viver na santidade. Ele ama a santidade, ele cuida da santidade, abraça a santidade, vive em santidade. Esta é a natural coisa de um filho de Deus, que ele é chamado para ser um santo. Com propósito para estabelecer os vossos corações sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Santidade perante o homem, alguém pode tentar, pode enganar, ou pode aprender como que isso os santos fazem. Ele pode mostrar uma santidade de fora para os homens, mas esta aqui é um santo que tem que levar-se a Deus, fora do pecado, vivendo uma vida de santidade diante de Deus, nosso Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Eu oro que esta experiência possa ser permanente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E diz-nos, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 2 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 10. Ele diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos, os filhos de Deus, que estão vivendo de uma vida santa, vida justa, uma vida sem mancha, sem rugas. Quando Cristo vier, todos aqueles santos de Deus, eles estão esperando quando Cristo vier para ser glorificado no meio dos seus santos, para ser admirável naquele dia em todos que creem, porquanto o nosso testemunho não foi crido entre vós. No versículo 11, ele nos diz, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação, a chamada de ser santo, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. No versículo 12, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, sabe, quando tu fazes alguma coisa pecaminosa, o nome do Senhor não será glorificado em ti. Se faz alguma coisa loucura, falares uma coisa louca, e você está aí, o Senhor vê que alguém te encontra
nessa pornografia, você vai ficar envergonhado. Mas se você é um filho de Deus real, você entende a vida. Porque você sabe que você foi chamado pelo ser santo no seu caráter de santo, e diz que o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, 7. Apocalipse 19, versículo 7. E regozijemo-nos e alegremo-nos. Para aí. Sabemos que Cristo vem. Sabendo que Cristo vem, a qualquer momento, a partir de já. Você é um pastor, está pregando a esse tempo como Noé. Você está falando. Você tem os teus filhos, 3 filhos e uma esposa. E as pessoas somente que vivem na justiça de Deus. E o resto do povo vão perecer pelo dilúvio. O que você vai ter? Quando você só tem os membros da sua família que estão aprendidos, você tem que ter salvação. Membros da tua família são descuidadosos da salvação. Que alegria você vai ter na vinda do Senhor? E quando juntamos em milhares e grande louvor, e não há verdadeira conversão, não há vitória sobre o pecado, e Cristo vier, e somente os santos que vão ir com Ele quando vier, e todas as outras pessoas vão ser deixadas atrás. Que alegria você vai ter. Mas quando a graça de Deus vem na nossa vida, e vivemos na justiça, vivemos em toda a sinceridade, vivemos pelo poder da graça de Deus em nossos corações, vivemos acima do mal, acima do pecado, vivemos vitoriosamente, vivemos justamente, uma vida justa, o que vai acontecer? Haverá alegria, haverá regozijo, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. No versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, limpo e branco, lino fino e resplandecente, porque o lino fino são a justiça dos santos. A justiça dos santos é o que Ele quer que nós possamos ter. E há uma forma que nós podemos ter, é só o Calvário. O lugar em que nós temos, e uma única pessoa é Jesus Cristo. Quando você abre o seu coração, a sua vida a Ele, e você abandona os seus pecados e diz: eu creio, Ele morreu por mim e derramou seu sangue por ti. Ele pode, não há outra coisa que pode tirar o seu pecado a não ser o sangue de Jesus. Aquele sangue vai te lavar até ficares branco como a neve, e ficarás prontos quando o Senhor voltar à noite e a qualquer hora que o Senhor chegar, noite, dia, de manhã, por causa da justiça dos santos, graças a Deus, você vai alcançar em nome de Jesus. Eu vou alcançar. Eu vou alcançar. Em nome de Jesus. O ponto número 2 agora. A consagração e contribuição dos santos em todas as igrejas. Em todas as igrejas. 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 1. Agora. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, a contribuição, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, se nós clamamos que somos parte da igreja, há deveres e responsabilidades para a igreja. Se nós clamamos que somos parte da igreja, existe uma expectativa de cada um, aquele que é um membro bonificado da igreja. Então, se nós somos santos da igreja, em todas as igrejas também há alguma coisa para ser feita. Há coisa que a palavra de Deus nos compele e comanda-nos e nos diz: isto deve ser feito. Agora, de acordo com as coletas que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Galácia.
Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, que cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Estamos a falar acerca da consagração e contribuição dos santos, não pecadores, santos em todas as igrejas. Veja o versículo 2 de uma vez. No primeiro dia da semana, de cada semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Não como Satanás o prosperou. Há pessoas que vão para o ocultismo, eles vão para os sacrifícios ocultos para terem dinheiro. Esse é Satanás lhes prosperando. Deus não precisa das ofertas, a contribuição, a conexão que Satanás produziu. Ou das pessoas vendem os seus corpos. E as outras pessoas vendem suas consciências, negligenciam a palavra de Deus e por causa daquele pecado eles ganham dinheiro. Eles não querem. Aqui não se diz tem que trazer aquilo que juntou no seu pecado. Outras pessoas são sensuais e a sua sensualidade produz dinheiro, porque eles vendem o mal, eles vendem o prazer carnais para ganhar dinheiro. Eles não se diz que guarde de parte aquilo que a sensualidade lhes prosperou. Certo? A palavra de Deus diz, Deus odeia as ofertas roubadas. Isaías, ele diz que não pode trazer aí trazer a coisa de cão e de prostituto. Quando falamos de consagração, falamos de contribuição e contribuição, consagração e distribuição, contribuição dos crentes. Deus diz, meu filho, minha filha, dá-me o seu coração. E se você já tinha dado, agora é um filho de Deus, você é salvo, você é membro do corpo de Cristo realmente, você vive na justiça, e o dinheiro que você tem esse num caminho certo. É assim como Deus, o justo, o Deus que te prosperou, então você traz as suas coletas. Isaías 6, 61. Abre a sua Bíblia. Diz que eu, Senhor, amo justiça e aborreço as ofertas roubadas. Se você tem alguma coisa que não agrada a Deus, está vendendo drogas, está vendendo coisas que não são boas, você está levando outras pessoas para pecar, ganhando dinheiro com isso. Você tem isto, tem aquilo. Deus não quer isso. Temos que entender que temos a chamada dos santos, o caráter dos santos. Então, para poder ter a consagração, a contribuição dos santos na igreja. 1 de Crônicas 29, 11. 1 de Crônicas 29, 11. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu que exaltaste por cabeça sobre todos. Deus é dono de tudo. No versículo 12. No versículo 12 diz, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está
o engrandecer e o dar força a tudo. O conhecimento que você tem como filho de Deus vem de Deus. A obra que és capaz de fazer, que glorifica a Deus, é a dádiva de Deus. A força, a habilidade, a inteligência, a eficiência e tudo aquilo que vem para você poder fazer, tudo vem de Deus. E porque Ele é que te dá força para ter isso, no versículo 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e te louvamos o nome da tua glória. 14. No versículo 14. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Entenda? Daquilo que é teu, nós te damos. Por isso não há orgulho, que eu dei isto, dei aquilo ali, aquilo que Deus tem, tudo pertence a Deus. Que damos a Deus. E nós damos aquilo que nós sabemos que nós demos alguma coisa que custe alguma coisa a mim, que custou-me alguma coisa. Se você só dá alguma coisa que você não precisa, dá coisas, restos, isso não é nada. Se você dá alguma coisa que não te custa nada, isso não significa nada. Mas aquilo que te custa alguma coisa, 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel, 24. 24, porém, o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Aquilo que não me custe nada. Primeiro, vai te custar o seu orgulho. Se você é orgulhoso e vem a Deus, antes de você oferecer alguma coisa a Deus, você tem que custa-te aquele orgulho, você tem que afastar aquele orgulho. O seu orgulho, que eu dei aquilo em todo momento que eles pedem alguma coisa, eu sei como vou fazer, como tenho contribuído alguma coisa. Isso vai te custar o seu orgulho, vai te custar para andar um pouco mais, para devotar-se a si mesmo, não somente que te custa dinheiro, mas tem que te custar tudo. Aquilo que você devia perdido para outras coisas, ou gasto para outras coisas, mas gaste para os santos, gasta para a igreja, gasta para a glória do Senhor e para a propagação do Evangelho. Isso vai te custar o seu suor, vai te custar a sua energia, o seu tempo. E não posso oferecer algo ao Senhor que não me custe nada. E eu oro para que o Senhor possa nos ajudar, de tal maneira que possamos dar sacrificialmente em todo o tempo, no nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos recursos, das nossas habilidades, e tudo que nós temos. E depois vamos nos devotar a nós completamente ao Senhor, para que possa sentir a dor de tudo que você vai oferecer, o custo daquilo que vai oferecer, porque vai ver que isto custou alguma coisa. 1 de Coríntios, capítulo 16. 1 de Coríntios, 16, 15. Agora rogo-vos, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Ele se dedicou. Isso sabe o que quer dizer? Quer dizer que o seu coração está ali, todo o sentimento está ali. Se é alguma coisa que, se você não oferece nada, você sente que falta alguma coisa. Oferecendo a sua força, os seus capacidades no serviço do Senhor, isso dói-te. Então há uma coisa que lhe compele. Então está dedicado para o cuidado, para o ministério, dedicado para a contribuição dos santos e para a igreja.
no versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente o senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Não é somente dar dinheiro, entrega a sua casa, você dá a sua propriedade, você dá a sua energia, você dá as suas habilidades, dá tudo. E você está dedicado para isso, sabe? Quando você gasta para si mesmo, vai perecer. Você come, depois já de ir tirar. Você bebe tudo, já de ir tirar. Mas aquilo que você dá ao Senhor, e você dá sacrificialmente ao Senhor, é isso que você vai ter a coroa e a recompensa em toda a eternidade. Áquila e Priscila aqui, olha para Romanos 16, 3. Vamos ver essas pessoas tão importantes. É o dar, diz, saudai versículo 3, Romanos 16, 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eram assistentes, ajuda, é propagar o evangelho, é assustar, é suportar, é devotarmos a nós mesmos para os santos de Deus, estabelecer santos no reino de Deus. Meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha para o versículo 4. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. Existem pessoas que não fogem das dificuldades, dos desafios. Quando o desafio vem, quando para os pregadores do Evangelho, quando os desafios vêm pela propagação do Evangelho, eles entregam, expõem as suas vidas para a propagação do Evangelho. Esse é o sacrifício, estamos a falar, essa consagração, estamos a falar, essa contribuição que estão fazendo para as Escrituras e para o Evangelho e para a expansão do reino de Deus. E todo santo na igreja é chamado para fazer isso. E diz-nos, o que não só lhes deu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Todas as igrejas dos gentios. Entenda. Como grande era a sua influência, o seu sacrifício, a sua contribuição. Todos aqueles que fizeram, todos estavam fora de Israel, todos estavam fora da era, todo o resto do mundo eram gentios. E esta Áquila e Priscila, eles não colocaram barreiras, se eles não tivessem contribuído, eu preciso disto, eu preciso daquilo ali, no futuro eu preciso guardar isso para aqueles dias de chuva, eles deram tudo o que tinham, não somente para Israel, mas para os gentios, o mundo dos gentios lá. Na primeira parte do versículo 5, diz, saudai também a igreja que está em sua casa. Eles não disseram, como nós já temos dinheiro, já não podemos entregar a nossa casa, já entregamos, já expusemos a nossa vida pelo apóstolo, mas já não podemos a nossa casa, já entregamos tudo, já sacrificamos tudo, literalmente, tudo que temos. E ele diz, a nossa casa está ali, estão à procura de um espaço para uma igreja. Esta casa aqui tem um espaço enorme, grande, usem essa casa para a adoração de Deus. Ele entregou a si mesmo, entregou a sua propriedade, que ele tem 2 de Coríntios, capítulo 8, 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Você já viu que está mencionando aqui a igreja de Filipe, igreja em Filipe, em Galácia e também em Macedônia. Não é somente uma coisa local, uma igreja local. Você não tem ideia de como esta igreja particular, a igreja sede, eles são grandes, vão tomar toda a responsabilidade. Todas as igrejas. Mesmo estando em Macedônia, ou em Galácia, em Filipos, em todo lugar onde eles estavam. Todas aquelas igrejas, eles se juntaram e deram sacrificialmente. E todo santo, todo filho de Deus, todo crente, todo seguidor de Cristo, para toda essa igreja, não poupando ninguém, eles deram deles mesmos.
no versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Tiveram desafios também tinham tentações, mesmo assim. Também todas as coisas lhes afetavam, mas mesmo assim, por causa do seu amor, o amor deles ultrapassou todos os desafios que eles tiveram. No versículo 3 ele diz: porque sendo o seu poder, e eu mesmo testifico, e acima do seu poder deram voluntariamente. Ninguém lhes forçou, ninguém lhes compeliu. E a compulsão ele veio dentro deles. É pelo Espírito de Deus que eles direcionou a eles, ditou a eles para o serviço dos santos. Estavam prontos e voluntariamente. No versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação, para que nós possamos receber a comunicação da graça, do serviço que se fazia com os santos. Então, tomaram sobre nós. Diz que sabemos os santos em Jerusalém têm necessidade. Por favor, tomem isso e vão, deem a eles isto. E compeliram aos apóstolos, compeliram aos pastores para tomar o que eles tinham, para irem dar àqueles santos na necessidade. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça, a comunicação de serviço que fizesse para com os santos. 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram, foram muito mais daquilo que era a nossa expectativa. Não podia ser desculpado, é provisão. Sabemos a sua pobreza, sabemos tudo aquilo, a pressão sobre eles, mas não pedimos nada sobre eles, mas eles deram, não aquilo que nós esperávamos, mas acima de tudo. Mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor, entregaram os seus corações ao Senhor, sua mente ao Senhor, o seu espírito ao Senhor. Eles deram toda a sua personalidade ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Alguém pode dar uma coisa sem o coração não está ali. Alguém pode dar sem a mente ali. Alguém pode dizer, está bom. Querem contribuição, querem oferta, toma isto aqui e isto, talvez vamos ver para descansar. Mas deram de coração. Eles deram por eles mesmos em primeiro ao Senhor e para nós devido pela vontade de Deus. É aquilo que se espera de cada filho de Deus, onde que ele entenda e diz que sou salvo, pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, sou sacrifício de Cristo, é aquilo que me trouxe para sair fora de mim mesmo, da minha egocentrismo, e agora pertenço ao Senhor e preciso de dar. E o quinto, eu posso dar a metade daquilo que eu tenho, está tudo bem, porque tudo, em primeiro lugar, pertence ao Senhor. Isaías capítulo 43, 7. Isaías 43, 7. E todos que são chamados, diz que aqui, se você está salvo, você está qualquer coisa feito por o Senhor, se o sacrifício do Senhor Jesus te trouxe fora do mundo e do pecado, já te trouxe no reino de Deus, se você está grato a isto, a Deus, e diz que não tens como, Ele deu Cristo tudo, é aquilo que diz, temos que servir a Ele. E todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei, não para o mundo, não para Satanás, não para construir, as coisas vão perder, criei-los para a minha glória, os formei e também os fiz. No versículo 21, diz assim, a este povo que formei para mim, como é que você não é dar o seu tempo a Deus, porque Ele diz que eu formei este povo para mim mesmo? Por que eles não podem dar as suas habilidades? Por que eles não podem dar a sua energia? Por que eles não podem dar o seu conhecimento? Por que eles não podem dar tudo o que eles têm? E dando isso de uma maneira entrega, cometida, porque este povo que eu formei para mim, o meu louvor relatarão. Apocalipse 4, 11.
Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, todas as pessoas, criaste todas as coisas, todas as pessoas, e por tua vontade são e foram criadas. Não somos criados para o nosso próprio prazer. Eu quero ter isto, quero ter aquilo, quero tomar aquilo, quero gastar isto, quero consumir isto. Fomos criados não para nós mesmos, mas fomos criados para Ele. Então, isso é que é necessário para o reino de Deus. Se Deus depositou no seu coração, para que aquele tempo, quando isso é necessário para o reino, você voluntariamente, à vontade, de uma maneira alegre, você toma isto e dá, para que possa ser usado para a expansão do reino de Deus. E dessa forma, você consagra. Dessa maneira, você coloca todas as coisas no altar, e tudo aquilo que tem, e tudo que tens, e aquilo que és, tudo será para a glória de Deus e para a expansão do reino de Deus, em nome de Jesus. Alguém diga amém. O ponto número 3 agora. Coleta e cuidado pelos santos em crise. Voltamos para o 1 de Coríntios, capítulo 16, no versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos. Você é um santo, e eu tenho que ser santo, todos devemos ser santos. O santo está necessitado agora, então está em crise agora, pode estar em crise amanhã. Então é uma necessidade para aquele santo, porque amanhã pode ser tu. E quando é agora a vez de outra pessoa, você contribui e você cuida. E quando vem a sua vez, nós também vamos contribuir, vamos dar cuidado. Agora, quanto à coleta que se faz para todos os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Galácia. 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. O que isso quer dizer? Eu guardo isto, não vou consumir isto, ou tudo que tenho, vou deixar isto à parte, vou guardar isto, vou ajuntar isto, separo isto para o cuidado dos santos, isto é para o cuidado da igreja, isto é para o cuidado do progresso da obra, o Senhor tem nos dado na igreja. E eu deixo isto, junto isto, ponho isto à parte, como Deus me prosperou. Como Deus o prosperou. Se Deus te prosperou, Deus também prosperou a ti. E eu dou aquilo que você dá. Se Deus prosperou mais do que prosperou outra pessoa, você vai dar mais do que a outra, o que ele está dando. Se você tem habilidades de outras pessoas que você pode fazer, o treinamento que outros não têm, você tem um conhecimento que outros nós não podemos ter, você tem condições que outros não tenham, tem finanças, tem dinheiro, tem recursos que os outros não têm, como Deus te prosperou. Então não pode haver juntamento quando eu chegar. Isso quer dizer, não é qualquer momento quando diz que temos necessidade disto, agora necessitamos disto, naquele fazemos anúncios disto. Não, em todo momento, você guarda por si mesmo, você guarda, junta, separa. E o trabalho vai ser providenciado de uma maneira abundante, para que não possamos estar momento a fazer anúncios, que temos falta disto, temos anúncios disto. E quando eu chegar, mandarei os que por cartas aprovares, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Jerusalém era a igreja central, sede, e outras igrejas dos gentios deviam contribuir e deviam pagar, deviam contribuir qualquer coisa que seja para poder satisfazer a necessidade da igreja sede. É aquilo que a igreja de Palavra temos feito aqui. E esta é o nossa Jerusalém, e a palavra de Deus está saindo por fora. É aqui mandamos a palavra do Senhor. Então outras igrejas em Nigéria,
assim como em África, outras igrejas na Europa, em todo lado, eles vão juntar alguma coisa, quando o tempo chegar, eles sabem como enviar isso da sua voluntariedade para Jerusalém, para a igreja sede, para mantimento da obra que vai cada vez mais ser uma bênção para o resto do mundo. No versículo 5 diz, no 4, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Se for necessário que eu também vá com ele. Olha a linguagem, diz que vocês escolhem as pessoas que vocês recomendam e vão tomar a oferta. Então vão tomar a oferta, a coleção, vão levar a Jerusalém. Mas se acharem que é necessário que eu também vá com eles, ele não diz, eu hei de ir com eles, não. Porque ele é um apóstolo. Porque ele é líder. Diz que há de ir com ele porque se houver necessidade, então eles irão comigo. Olha para isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 28. Atos 11, 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Havia falta, fome em todo o mundo. E isso afetou Jerusalém também, a igreja sede. E no versículo 29, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro, como Deus lhe prosperou. Como Deus prosperou-lhes. Todo homem, de acordo com as suas habilidades, ou aquilo que tinham, de acordo como pudesse, não vai dizer que eu não tenho nada para dar, não posso dar. Você tem. Se você tem 10, dá 1. Se você tem 100, dá 10. Se você tem 1000, dá 100. Se você tem 100, é proporcional. É proporcional. De acordo com aquilo que Deus prosperou. Se você tem pouco, se Deus te prosperou nisso, você dá um pouco. Se você tem muito mais de Deus, que aquilo que Deus te prosperou, Deus, você vai dar muito. Então os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro, determinaram para mandar socorro aos irmãos que habitavam em Judeia. No versículo 30. E os que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Enviaram pela mão de Barnabé e Saulo. 2 de Coríntios, Segunda de Coríntios 8, 11. Agora, porém, completai também o que já começado, também o que já diz que fazei a vontade do Senhor, não ouvintes somente, enganando-vos a vós mesmos. Não. Agora, porém, completai. Agora que você aprendeu, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Daquilo que você tem, há uma vontade, prontidão de poder ouvir a palavra de Deus, de tudo que está vindo. Por causa disso, eu vou fazer a minha parte. Não é somente em igreja local, para todas as igrejas. Toda contribuição virá e faremos progresso na obra do Senhor em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, 16. Conhecendo o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. O amor de Deus é conhecido desta maneira. Não é amor só que me dizer que declarar que eu amo aquele ali. Não há dar, não há sacrifício, não há ajuda, não há suporte, não há contribuição. Eu amo Deus, eu amo a palavra, eu amo a igreja, eu amo a obra de Deus, eu quero que a obra de Deus prospere.
Se alguém fizesse como dessa maneira, que não ofereceu nada, que não contribuiu nada, que está somente esperando para os outros para lhe dar alguma coisa, para alguém, se toda a gente fizesse, como a obra do Senhor na igreja poderia expandir. Diz, conhecemos amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Quando você faz o evangelho disponível para os irmãos, você está dando aquilo que você tem. Quando você faz os seus recursos, a sua habilidade, a sua força para ser dado para o evangelho para os irmãos, para lhes levantar. Não somente para sustentar os seus corpos, mas também para alimentar a sua alma, o seu espírito, para lhes levantar, para lhes capacitar, lhes fortalecer. Quando você faz isso, está a dar aquilo que você tem para ajuda e suporte e para o crescimento espiritual dos irmãos. Isso está a falar aqui. Temos que dar a nossa vida pelos irmãos. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe será as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Tem essas coisas do mundo, com conhecimento de que ele tem que ajudar, mas você fecha a boca. Tem coisa para ajudar alguém, mas fecha a sua boca. Tem a provisão que pode ajudar a pessoa para lhes energizar, para lhes ajudar, para lhes preparar, para lhes levantar da sua fervorância, para lhes ajudar, e você só cruza as suas mãos, não sentes nada. Ouve o evangelho, mas tens informações, a informação divina, a revelação que você tem que lhes levantar, e você sabe como fazer, sabe como falar com eles, sabe como tocar as suas vidas, mas não está fazendo. Você cala a sua boca, e você fecha as suas entranhas de compaixão, e como o amor de Deus estará nele. Verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua. Não amemos de palavra, nem da língua, ou de falar. Amor só em dizer, em cantar, em dar testemunho. Amor nisto e naquilo. Eu amo a igreja, eu amo a ti, eu amo a todos. Eu amo aquilo, que meu coração nunca sai. Não seja somente em canções ou em palavras. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu oro para que o Senhor possa ajudar a cada um de nós, para que o nosso amor possa ser prático em nome de Jesus. A igreja, se está na igreja, eu digo, o nosso amor será assim em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, 14. Mateus 10, 14. 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justiça, de justo. 42. E qualquer que tiver dado que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome do discípulo, você dá um copo de água em nome de um discípulo, porque é um discípulo de Cristo, porque é o que Cristo já comandou, porque isto é aquele projeto que ele começou, ele está interessado, e você faz alguma coisa, pode ser só um copo de água fria, e você dá isso do seu coração, e você deu muito mais do que isso, e você dá aquilo por causa que isto é do Senhor. Qualquer que eu tiver que, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Você não perderá o seu galardão aqui na terra, você não vai perder aqui na terra e também na eternidade, em nome de Jesus. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aí com R maior, porque ele é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, é o rei dos santos, rei dos crentes.
E dirá o rei aos que estiverem à sua direita, naquele dia final, eu oro que você estará no lado direito dele. E você estará no lado direito dele. E aqueles que estão à esquerda refere àqueles que são cabritos, são eles vontade própria, são rebeldes, eles não querem ouvir ao Senhor, não importa aquilo que eles ouvem, não importa aquilo que o Senhor fala com eles. Ele está dizendo, este é o caminho, este é um caminho, andar neste. Eles são teimosos, vão estar na esquerda, eu não estarei na esquerda. Eu não estarei na esquerda. Mas aqueles que estão na direita, dirá, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No versículo 35, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Versículo 36, eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. 37, então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, se você é injusto, tudo aquilo que você dizer, não haverá registro no céu. Se você é pecador e você vive no pecado, é a obra que você está fazendo, é destruir vida, está roubando ou fazendo qualquer coisa, está dando alguma coisa, isso não é justo, isso não vai ser constituído como justo. Mas as pessoas que nasceram de novo foram justos, as pessoas que eram santos em Cristo, os justos perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e sede, demos de comer, ou com sede, demos de beber? 38, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Muitas pessoas aqui não reconhecem, se você vê um santo de Deus, Cristo vive nele, Cristo vive nela. Se tem uma necessidade, você está vendo Cristo nela, você vê Cristo nele. E por causa disso, do Cristo que você vê nele ou nela, por causa de Cristo, você não olha por ele como um estrangeiro nunca mais, você não lhe vai subestimar, você não vai ser nacionalista, que este é o tribalista, que ele é um crente e cruzou o seu caminho. Você vê que está uma necessidade, está com fome, está nu, está com sede, é estrangeiro, você toma para dentro. Você chega perto, no versículo 39, e quando te vimos enfermo ou te ir na prisão e fomos ver-te? 40 agora. E respondendo o rei lhes dirá, com R maiúsculo, ele é um redentor, ele é o rei dos reis, ele é o nosso galardoador. O rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fizestes isto a mim. Se você obedece à palavra do Senhor, nasceu de novo, é santo de Deus, e você vive o caráter e a consagração e a contribuição dos santos, e você a coleta e o cuidado dos santos, e você faz isso do seu todo o coração, e dá tudo o que você tem, dá aquilo que você é para o serviço de Deus e para a propagação do Evangelho, e pelo cuidado dos santos da igreja de Deus, você faz isso do seu coração, o galardão será muito grande no dia final em nome de Jesus. Aqui na terra também o Senhor vai te galardoar. E se você cuida dos outros, o Senhor vai ter cuidado de ti. Se você suporta os outros, Deus vai te suportar. Quando vem no momento de cruzamento de ruas, o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. Porque você mostrou-se a si mesmo que Ele é filho de Deus, você é santo de Deus, e na eternidade, grandes coisas vão ser a sua grande alegria em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Vamos nos levantar agora e falarmos com o Senhor em oração. Já aprendemos demais hoje. Vamos trazer tudo o que aprendemos no Senhor em oração. O Senhor Ele mesmo vai começar a te galardoar aqui na terra, vai te recompensar aqui na terra e também na eternidade. Ora, entrega-te perante ao Senhor.
Peça a graça do Senhor que Ele te dê a forma de você poder contribuir para este reino de Deus em nome de Jesus.